estou mudando o nome da palavra, se você puder mudar aí depois, Brian. O desejo pela volta de Jesus. Eu percebo, os irmãos, que nós estamos quase com o retorno de Cristo, e nós estamos ceando hoje em memória dele. E você vai perceber que nós precisamos edificar a igreja, e nunca houve tanta dificuldade de sermos igreja quanto hoje. Não sei se você sabe disso, mas ser igreja é muito além do que você pensa ou imagina. Ser igreja é você mesmo participar como sacerdote diante do Senhor. Não é simplesmente estar nesse prédio, congregar nesse prédio, mas é você poder participar com quem está junto com você, com quem faz parte com você, com alguém que congrega com você, de uma família que tem uma missão. Fala, uma família que tem uma missão. E é interessante que 2 Timóteo 4, 6 a 8 diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Hoje as pessoas se preocupam muito com elas. E Paulo, ele estava dizendo o seguinte aqui nesse texto, ele estava dizendo: olha, se eu for oferecido como libação, para que o reino de Deus cresça, que eu seja oferecido. Que eu perca a minha posição, mas que o reino de Deus cresça, seja assim posicionado. Esse texto veio para mim quando alguém fez uma pergunta para mim: e aí, pastor, você não está preocupado com isso, com o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão fazendo um movimento, mas Deus está se movendo. As pessoas estão fazendo movimento, mas Deus tem algo que vai até o final. As pessoas têm movimentos que são movimentos que eles têm data e hora para acabar. O que Deus está fazendo é para a eternidade. Deus sempre se move para a eternidade, Deus nunca se move para aqui. A sua família é para a eternidade, por isso que nós queremos todos para Jesus. Não adianta deixar ninguém para trás, eu não quero ninguém para trás, eu não aceito ninguém ficar para trás, porque nós estamos indo para a eternidade, nós somos vencedores. Uma grande obra foi feita na minha vida e na sua. Alguém morreu e ressuscitou o terceiro dia para me dar vida, e vida em abundância, e eu não quero menos que a vida em abundância nessa vida. Eu quero ser oferecido como libação, se for o caso, de dar tudo que eu tenho, desgastar o tempo todo, para chegarmos até o final, oferecendo para o Senhor Jesus, não selfies, não momentos que eu tirei no meu Instagram, ou no meu Facebook, mas oferecendo para Ele vidas, que o Senhor tem nos colocado. Os irmãos entendem isso? E o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava indo embora, ele falou: eu corri a carreira. E não há diferença entre você e Paulo. Deixa eu dizer para você, pastor, que comparação. A salvação é a mesma, o problema é as decisões se são as mesmas, é se as distrações são as mesmas. E deixa eu dizer para você, nós estamos com a geração mais distraída que já houve na face da terra. Estão distraídas com dinheiro, distraídas com entretenimentos, distraídas com situações, e nós precisamos chegar até o final. A questão é que tem povo aqui no meio do povo, que Deus está levantando com anseio no coração para algo divino. Há um povo no meio do povo, há um povo vencedor, há um povo que está sendo chamado. Algumas coisas têm sido transformadas na vida dessas pessoas. Essas pessoas estão ansiando pela volta do Senhor Jesus. Elas estão entendendo a eternidade, elas estão entendendo o que tem que fazer, elas estão entendendo que tem que liderar, elas estão entendendo que tem que buscar o Senhor, elas estão entendendo qual é a necessidade, o que eu preciso fazer para chegar até o final. Então as pessoas estão percebendo isso. Não é simplesmente trabalhar ou fazer trabalhos, mas nós precisamos chegar até o final. E nós precisamos de pessoas que não são voluntários, mas eu preciso de filhos da casa. Eu preciso de filhos na casa, eu não preciso de voluntários. Voluntário ele está hoje, amanhã ele não está, mas o filho ele sempre está na casa, fazendo ou não fazendo, é o filho quem está ali, querendo ou não querendo, ele está ali. E Deus está levantando filhos nesses últimos tempos, como Paulo. E a Bíblia diz que Paulo combatia o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu disse para vocês que o justo vive pela fé. Paulo só viveu pela fé, só pela fé. Ele foi chicoteado, foi preso, sofreu naufrágios, mas tudo que ele fazia, ele vivia pela fé. E nós precisamos viver pela fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Deixa eu dizer para você, muitos podem ter julgado você errado aqui, mas tem um reto juiz que não vai deixar passar nada. A questão é: como que eu estou gastando os meus dias? Como que eu vou liberar meus dias?
e as coisas estão indo de mal a pior. Casamentos estão sendo desfeitos, famílias estão sendo destruídas, homens perdendo toda a visão, entrando em coisas que não é eu posso ser feliz, em prol da felicidade. Ele fala, eu quero ser feliz, uma felicidade que não é a bíblica. Eles estão desmanchando tudo, estão largando tudo, estão jogando tudo para o ar, e quando não acontece o que querem, eles se frustram, e vamos mudar de lugar, e estão mudando sempre. O problema é, nós estamos chegando no final, e Paulo diz que me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vou contar uma história para os irmãos rapidamente. O povo saiu do Egito, Deus te tirou da terra do Egito, da escravidão do Egito. O problema é que o povo ele entra na terra da promessa, só que na terra da promessa, eles se lembram do passado. Eles começam a se lembrar de coisas passadas, eles ficam com saudade dos pepinos, dos tomates, das cebolas que existiam lá no Egito. E aí eles começam a misturar dentro da terra da promessa o passado com a vida nova que eles já tinham prometido que Deus tinha. E eles começam a se misturar e eles começam a se vender. E aí você vai ver que o povo, resumindo tudo, eles se entregam ao povo babilônico. Eles se entregam a uma Babilônia, uma confusão que você não sabe de onde vem, não tem paz, eles estão precisando de tudo, se vendem, dão colocado, e aquela Babilônia, aquela confusão de sexo fora, completamente sem dinheiro, não sabiam como fazer. A Babilônia é instalada, só que no meio da Babilônia, presta atenção, tem um homem que se levanta, chamado Neemias, para a reconstrução do templo. Ele fala, vamos reconstruir a igreja. Então deixa eu dizer para você, hoje existe muitas pessoas que estão distraídas. Você distraiu, eu não estou olhando para onde eu deveria olhar. E você vai ver que Deus vai levantar homens no meio dos homens, que começam a ter encargo por aquilo que Deus chamou para fazer. E você vai perceber que isso Deus vai começar a movimentar, e Deus já está movimentando nessa nação algo que o Senhor colocou. Eu lembro quando nós chegamos aqui, 10 anos atrás, o Senhor falou para mim, não vai ser fácil. Eu falei, é verdade, não é fácil, mas eu sempre tinha que ter nos meus lábios uma canção. E minha avó portuguesa dizia, quem canta os males espanta. Não sei se você viu isso, não é bíblico, mas quem canta, ele começa a glorificar o Senhor. Eu lembro que o Senhor me deu uma canção nessa terra, e eu falava assim, por que eu estou lembrando dessa canção? E eu lembrava da canção, e a canção dizia o seguinte, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, meus olhos viram o Rei, no meio da adoração do povo dessa terra. Aí você fala assim, pastor, como é que é isso? Como é que nós vamos ver isso? Parece que eu não vi até hoje, mas o Senhor está levantando, e eu creio que profeticamente, uma geração no meio de outra geração, o Senhor está levantando homens cheios do Espírito, cheios da graça de Deus, homens que não negociam o que falam, homens que não murmuram, que não reclamam, mas se posicionam numa palavra, homens que estão vivos da parte do Senhor, cheios do Espírito, cheios da graça, cheios da unção, que sabem para onde estão indo. Líderes estão sendo levantados desse jeito, líderes estão sendo levantados para ir, Neemias estão sendo levantados. Eu quero dizer isso para você, eu creio nisso, eu creio, e tem uma palavra profética para o norte de Portugal, daqui as portas seriam, Portugal é a porta da salvação. Talvez você não saiba, você chegou aqui, mas essa cidade é a porta para a salvação dessa nação. Aí você fala, pastor, nós precisamos nos levantar. Paulo se levantou em fé, e eu quero dizer para você, cadê você, vencedor? Cadê você, vencedor? Cadê você, vencedor? A nossa base da nossa igreja, ela não está baseada em versículos anteriores, ela está numa palavra profética de Apocalipse, ao vencedor. Toda a nossa base de confissão de fé está toda baseada ao vencedor da areia. Nós somos vencedores não por causa de nós, mas por causa da obra do Senhor.
Irmãos, não deixe a obra de Deus em vão na tua vida. Há uma graça derramada, há um poder derramado, há uma vida liberada para você, há uma vida liberada sobre a tua casa. Não deixe seus filhos se perderem, não deixe eles entrarem em outras coisas. Se posicione na fé de Cristo Jesus, se posicione na fé que Deus liberou para você. Ele fez uma obra poderosa, Ele deu a sua vida por você e por mim, ou antes Ele ressuscitou ao terceiro dia, para nós fazermos uma obra de fé. Essa é a única fé que Ele pede para eu e você termos, é acreditar no Filho. A partir da obra do Filho, nós nos posicionamos. Quantos creem nisso? E aí, poderoso, hoje eu queria te inspirar e dar os caminhos das pedras para você. A partir de hoje você nunca mais ser o mesmo, e nunca mais começar do mesmo. Por que você acha que Deus está levantando você, meninas, no colégio? Por que Deus está querendo que faça uma célula? As irmãs saíram lá da conferência de jovens, vieram para cá e começaram uma célula. Eu lembro na minha época de faculdade, irmãos, na hora que eu estava no intervalo da faculdade, tinha lá um gramado. Eu não queria ficar no intervalo, eu queria orar. Eu ia para a grama e começava a orar, e chamava um, chamava outro, chamava outro. Eram 20 minutos, mas nesses 20 minutos nós estávamos ali, louvando, adorando e glorificando o Senhor. Deixa eu dizer para você, o Senhor vai te levantar de uma forma profética, não para murmurar. E se eu vou escutar alguém reclamando do seu lado, seu ouvido vai ter comichões. Não para repreender a pessoa, e nem repreenda a pessoa, mas fala, vamos orar por essa pessoa, vamos glorificar. Vai vir pessoas criticando de todas as formas a igreja. Fala para essa pessoa, não critica não, é a noiva, Deus a ama desse jeitinho. Vou vir falando mal da igreja, fala, para. Tem homens, tem defeitos, não critica não fala mal dela não. O Senhor ama essa noiva mais que tudo. Ele está vindo buscar a noiva, Ele está vindo resgatar a noiva. E aí eu quero colocar para você algumas coisas importantes no caminho das pedras. Primeira delas, combati o bom combate. O que é um bom combate? Ter se casado? Tem gente que acha que ter casado é um bom combate, irmãos. Isso é ruim demais. Combater contra a esposa é terrível. Alguém já combateu contra a esposa, contra o esposo, contra o cônjuge? Nós não casamos. Combater o bom combate não são pessoas, presta atenção nisso. Oh Senhor, irmãos, me ajuda ali, a vizinha está ligando lá, vê o que foi lá na porta lá, por favor. Você sabe que Paulo não era casado por opção, sabia disso ou não? Ele fez uma opção de não estar casado. Por que Paulo ficou, pastor? Por quê? Para ele não ter problema, pastor. Ele queria ficar completamente envolvido na obra de Deus. Dizia que o casamento divide as pessoas pelas suas próprias responsabilidades. Paulo não casou. Agora tem uma coisa, pastor, o que é combater o bom combate? Ter patrimônio, para mostrar nas suas selfies que você tem patrimônio. Você tem um patrimônio, é bom ter patrimônio. Eu acho que é bom você deixar casa para os filhos, você ter um patrimônio razoável aí para colocar. Quem é rico não passa fome. Paulo disse que aprendeu a viver passando fome e tendo muito. Paulo era rico e teve necessidade. Então, pastor, o que é combater o bom combate? Ter tranquilidade natural da vida. Estou tranquilo, pastor, está tudo tranquilo, não tem uma luta. Deixa eu dizer para você, você sabe que Paulo era perseguido em qualquer lugar que chegava? Paulo era perseguido, completamente perseguido. Ele chegava naquele lugar, tinha perseguição. Chegava em outro lugar, queriam o lugar dele, queriam tomar. Esses dias o pessoal falou, pastor, você não se preocupa com o lugar que Deus está colocando você? Não, deixa eu dizer para você, ninguém pode tirar aquilo que Deus colocou. E a questão é, se eu for usado como libação, que seja usado como libação, mas que o reino de Deus cresça. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então qual foi o bom combate? Ele explica na frase que completei a carreira. Então combater o bom combate é completar a carreira. Então às vezes no meio da situação que você está, você começa a fazer escolhas que não são da sua carreira. Que carreira é essa? É a carreira da fé. Há uma carreira da fé em Cristo Jesus que você precisa correr.
E aí o problema é que se você não correr para o lugar certo, imagine que você erra o caminho, e lá na frente você tem um retorno ainda, dá tempo de retornar, dá tempo de voltar, porque Deus está falando para você e para mim, tem uma carreira a ser combatida, tem uma carreira proposta para mim e para você. Quantos creem nisso? Amém? Então o bom combate é quando eu e você entendemos e abraçamos completamente a carreira proposta para nós no Senhor. Mas pastor, eu não sei a carreira ainda. Deixa eu dizer para você, começa tendo fé, não começa fazendo você mudanças, deixa Deus te encaixar com as pessoas, deixa Deus começar a movimentar aquilo que o Senhor tem colocado. Então o bom combate é quando no final da nossa vida, aqui nós olhamos para trás e vemos que não perdemos tempo nessa terra. Eu não quero perder tempo aqui em Portugal, eu não estou aqui para perder tempo, irmãos, tem muita coisa que tira nosso foco, mas eu não estou aqui para perder tempo, tem uma carreira que eu estou correndo, e quem vai, nós vamos juntos. O Senhor levanta um, tem outros que querem ficar pelo caminho, outros ficam, mas nós estamos correndo a carreira. Uns estão sendo chamados, outros estão ficando fora, mas nós viemos para correr a carreira. Isso é um vencedor. Pastor, que carreira é essa? Nós queremos ver a nação inteira prostrada aos pés do Senhor Jesus, mas isso não tem a ver comigo só, tem a ver com a obra de Cristo, tem a ver com correr a carreira que o Senhor nos colocou para fazer. Nós vamos ter encontro esse final de semana. Quem vai correr a carreira proposta? Nós vamos chamar alguém, nós vamos trazer alguém para esse encontro. Então, pastor, como é que eu sei que eu estou distraído? É como se você vê um encontro acontecendo, ninguém você traz, você não tem ninguém para chamar, você não está preocupado com isso, você não orou, você nem participa de nada que nós estamos fazendo. É você entendendo que você não está distraído em alguma coisa, que nós estamos correndo a carreira, mas você está distraído. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então hoje tem muita distração, e o povo de Neemias estava distraído. Neemias estava fazendo um grande templo, estava construindo os muros de Jerusalém. Sabe o que acontecia com ele? O pessoal está querendo fazer churrasco. Ele falou: não, eu estou envolvido numa grande obra. O que você está falando? Eu estou envolvido numa grande obra, vocês estão querendo fazer churrasco? Não há problema nenhum fazer churrasco. Os irmãos entendem isso? É benção, mas o que nós estamos edificando? Qual carreira que nós estamos combatendo? Porque senão você vai ter problema. Pastor, por que eu tenho problema em casamento, problema de situação financeira? É porque você não está correndo a carreira que está sendo proposta, você está querendo correr a sua carreira, e não a carreira de Cristo. Os irmãos entendem isso ou não? Eu e você fomos chamados para um bom combate, irmãos. É bom combate, não é ruim combate não, é bom combate. Há um bom combate para nós fazermos, e o encontro é um bom combate. Trazemos pessoas para o culto é um bom combate, para a célula é um bom combate, convidar alguém é bom combate, liderar alguém é bom combate, ser anfitrião é bom combate, irmãos. Os irmãos entendem? Isso é um bom combate que Deus está nos chamando. Quantos estão junto comigo aqui? Então você e eu fomos chamados não para combatermos o combate secundários que o diabo coloca diante de nós. Irmãos, tem combates secundários que você não deveria estar, tem combates que eu não vou entrar. Um combate que eu não vou entrar é falar mal da igreja. Não vou entrar nesse combate, não vou entrar. Ela é a noiva do Senhor. Ah, mas a igreja é de fulano, A, B e C. O problema é deles, o que eles estão edificando vai dar conta diante do Senhor. Lá deve ter um pastor, deve ter alguém lá na frente. E deixa eu dizer para você, eu sou pastor dessa igreja videira, sou pastor de Portugal, e eu tenho um combate para combater aqui. Os irmãos entendem isso? O que o outro está fazendo, o problema é dele. Vamos orar pelas outras igrejas e abençoá-las. A questão é ter um bom combate que Deus está colocando. Então o diabo às vezes coloca uma situação aí na sua casa, você perde completamente o foco, aí você vai combater o combate que o diabo tentou fazer. Irmãos, eu não vou me distrair com essas coisas. O diabo sai da frente, que nós vamos avançar, crescer naquilo que o Senhor colocou. Sai, diabo, que eu vou combater o bom combate de Cristo. Não é o bom combate, é Ele quem está fazendo, não é o combate dos outros não. Eu não vou entrar em situação dos outros. Tem gente que entra nesses combates, fazem decisões erradas, entra em decisões erradas. Deixa eu dizer para você, volta para a fé em Cristo. Não fica querendo mudar o tempo todo, toda hora, em todo minuto, todo segundo. Os irmãos entendem? Tem pessoas que nunca entram num foco, porque toda hora está tentando mudar. Deixa eu mudar o combate aqui, o diabo está ali, eu não vou entrar, presta atenção. Temos que orar pelo Rio Grande do Sul. Eu não entro no combate, presta atenção no que eu estou dizendo. Ali vai ter muita salvação. Deus está no controle de todas as coisas. Infelizmente perderam-se pessoas, mas ali vai ter salvação dentro do Rio Grande. Então eu não entro no combate. Os irmãos estão entendendo? Eu continuo na carreira, eu continuo naquilo que Deus tem colocado. Eu não coloco as minhas emoções nisso, eu coloco a minha fé naquilo que Cristo fez. Os irmãos estão comigo ou não? Presta atenção, Esaú foi filho de Deus, perdedor.
Por quê? Sabendo que ele decidiu ser um vencedor. Por quê? Ele preferiu o prato de lentilhas do seu direito de primogenitura. Tem gente abrindo mão por causa de algo, fazendo escolhas por prato de lentilhas, em vez da bênção de primogenitura de estar nessa nação. Combate é isso. Deus te deu algo, Deus trouxe você para cá para falar algo para você, para restituir, para resgatar, para retornar o seu ministério, para retornar a sua vida. Deus trouxe você para isso. Lá no Brasil você não escutou, mas vai ter uma hora que Ele não vai desistir de você, Ele vai falar com você, nem que seja no último final. Não foi por acaso ontem, caiu na minha mão, meu pai morreu num domingo, o dia que meu pai morreu, caiu a pregação daquele dia, lá da Vila Mariana, caiu na minha mão, e eu vi o pastor Marcelo, que era o pastor, falando exatamente naquele dia, era um domingo pela manhã, ele falando sobre a questão dos vencedores. Era o primeiro dia, era a multiplicação da igreja da Vila Mariana. No final ele pega e fala assim: olha, irmãos, o pai do Rogério e do Ricardo, nós éramos discipuladores, faleceu. Eu fico entendendo, eu fico vendo, meu pai está de lá, meu pai hoje ele é salvo, mas ele fica olhando de lá, ele fica torcendo por mim, para eu continuar correndo a carreira que me está proposta. Ele vai ver que lá na frente, às vezes ele vê que situações estão difíceis, por causa da salvação, eu creio que ele fica olhando lá de cima e falando: olha, continua, não para não, vai vir situações difíceis, mas continua, vai vir tempos que são de distrações, mas continua. Eu creio que ele está de lá só olhando e falando para mim: olha, continua, porque eu não consegui correr a carreira. Meu pai não correu uma carreira de fé, ele não combateu o bom combate, ele só foi salvo. E ser salvo é uma coisa, mas correr a carreira é outra. Deus está nos chamando para correr uma carreira proposta. Nós temos um chamado diante de Deus. Quantos creem nisso? E é por isso que eu estou falando isso para os irmãos. Estava diante dele uma escolha: satisfação momentânea do mundo ou satisfação do cumprimento de propósito eterno. Deixa eu dizer para você, essa igreja não vai parar, não por causa de mim, porque ela não parou. Foi o pastor que iniciou essa boa obra aqui, e essa obra está continuando. Irmão, você não sabe o que já foi intentado contra essa igreja, o que já foi falado, o que já foi difamado, o que já foi tentado parar, mas o Senhor tem sustentado. Quantas pessoas, nós nem sabemos quantas pessoas passaram por encontro aqui. Nos meus 10 anos tem muitas pessoas. E no todo o tempo que existe essa igreja aqui, desde 2007, quantas pessoas já passaram por aqui? Quanta gente? Só que o problema é que passa, vai embora, passa, maravilha, Quantos portugueses já passaram por aqui, estão hoje às vezes a criticar lá fora? Eu já fiz parte da videira, estou decepcionado, Só que a carreira continua. A questão é que nós vamos até o final. Vão criticar ou não? Deixa eu dizer para você, a maioria dos almoços acontecem dessa forma. Às vezes no almoço é colocado tudo quanto é tipo de assunto, e sempre vem um assunto da igreja. Os irmãos estão junto comigo? Pastor, você está batendo? Não estou batendo não. Veja, ele nasceu para ser primogênito. Esaú nasceu para ser primogênito, mas ele vendeu. Presta atenção, nós nascemos para sermos vencedores, mas você está vendendo por quê? Você está vivendo de outro jeito por quê? Os irmãos estão junto comigo? Você nasceu para ser um vencedor, para liderar, para ir para frente, para prosperar naquilo que você está fazendo, mas por que você está vendendo? Pastor, eu não estou vendendo. Você está vendendo. O problema é quando você fica distraído com outras coisas. Pastor, então não é participar, não é isso que eu estou dizendo para você, é só você fazer parte daquilo que Deus está colocando como corpo de Cristo. Os irmãos estão juntos aqui? Oh Senhor Jesus, fala assim: pastor, tem distrações naturais dessa terra. Tempo depois, com muito choro, ele quis uma nova oportunidade, mas já era tarde demais. Abre lá em Hebreus 12, 16. Deixa eu dizer para você, tem muito, Deus está chamando aqui. Nós temos uma única oportunidade nessa vida. Você tem só uma vida para viver, uma só vida. Eu só tenho uma vida para viver. Eu não fui chamado para ser pai só, eu nem fui chamado para ser casado, nem fui chamado para ser feliz. Vai ter momentos difíceis, mas eu sou feliz com Cristo.
Mas uma coisa está sendo chamada aqui, olha o que ele diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Olha o 17: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Sabe o que acontece, irmãos? Vai ter um momento que não dá mais para se arrepender, é mudar a mente. Tem lugares que já não dá mais para se arrepender, porque não tem metanoia mais, não dá tempo mais. Nós estamos no tempo de arrependimento. Jesus está voltando a um tempo de arrependimento, a um tempo de posicionamento, a um tempo onde Deus está chamando você, se posiciona no ministério que Deus te chamou, naquilo que Deus te colocou para fazer. E Ele diz o seguinte: embora com lágrimas tivesse buscado. Está entendendo com a lágrima que eu falei para você? Ele não tem mais fé para se arrepender. Você sabia que até para se arrepender você precisa acreditar no que é correto, para ter uma fé correta, que vai produzir um comportamento correto? Você sabia disso? Por causa de uma fé errada, vai gerar um comportamento errado na tua vida, práticas erradas. Disseram para você que se você sacrificasse muito, você teria muito de Deus, mas só teve um único sacrifício, que foi Jesus Cristo. Os irmãos estão juntos? Então Esaú, um exemplo que jamais você deve fazer. Não considere, aquilo para que você nasceu, eu e você nascemos como algo perdido. Você nasceu de novo, você é nova criatura. Nós temos algo para conquistar, nós temos vidas para conquistar. Às vezes, como é difícil alguém trabalhar no Kids, irmãos. Nós estamos falando de uma próxima geração. Como é difícil alguém, às vezes, entrar naquilo, e as pessoas falam isso com maior naturalidade. É uma necessidade, você não está vendo uma necessidade, se você não chora por isso, nós estamos com um problema sério. Quando eu vou orar por questão do Kids, eu falo: Senhor, levanta as mulheres, que não haja mais órfãos, porque deixa eu dizer para você, tem muitas famílias aqui que estão, mas tem orfandade dos seus filhos, por causa da tua ausência de paternidade, tua ausência de maternidade. Há muitos aqui, porque o seu filho fica o tempo todo na televisão, nos telejogos, esses jogos, e Deus está chamando uma geração para uma necessidade, e Deus vai vir falar, por causa dessa necessidade, Deus vai levantar pessoas. Os irmãos estão junto comigo ou não? Ô pastor, fala assim: o Senhor tem preparado primeiro a coroa de justiça. Eu quero falar sobre 3 coisas aqui e finalizarmos. A primeira, a coroa representa a realeza, algo real. Esse mundo não é real, esse mundo vai passar. A Bíblia diz que todas as coisas desse mundo vão passar, menos a palavra de Deus. Todas as coisas vão passar, cursos vão passar, coisas vão passar, casas vão passar, casamento vai passar, tudo vai passar, mas o que não passa é a palavra de Deus. A Bíblia diz que coroa está esperando, é algo real para você. Fala: algo real para mim, pastor. Eu e você fazemos parte da família real divina. As crianças acabaram de cantar, só que elas precisam ver isso. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então significa que vivemos de uma forma digna da nossa nova identidade. Qual a minha nova identidade? Eu nasci de novo. Eu não faço o que eu quero na hora que eu bem entendo. Ou seu filho faz? É que as pessoas vêm para cá, elas querem fazer tudo do jeito delas, e não tem, irmãos, não vai fazer. Ah, pastor, não me dá oportunidade. Sim, a oportunidade que o Pedro tem, com a idade que ele tem, é uma, o que a Laura tem é outra. São crescimentos na fé, dentro da minha casa. O Pedro tem oportunidades que ele está maior, a Laura não tem oportunidades. Mas pastor, me dão as oportunidades. Deixa eu dizer para você, não é lugar de bagunça, não é lugar que sai fazendo o que quer e sai colocando do jeito que quer. A responsabilidade, ela vai aumentando no decorrer da sua identidade como filho. Os irmãos entendem? Então nós não nos envergonhamos do reino dos céus nessa terra. Eu não me envergonho. Há uma coroa. Eu sou evangélico, sim, creio no Senhor Jesus Cristo, não sou religioso, creio em Cristo Jesus, e nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Identifica com isso? Segunda cor da coroa que está reservado para você é um conhecimento, um reconhecimento que alguém conquistou algo. Jesus já conquistou para mim, por que eu vou ficar desse jeito? Jesus já conquistou justiça, paz e alegria, por que eu vou viver dessa forma?
Eu tenho justiça, eu tenho paz, eu tenho alegria no Cristo. Então ele já conquistou algo, então algo real, a coroa está colocando, tem algo me cercando, bondade e misericórdia. Quantos creem nisso? Então ele diz, naquela época era comum que os vencedores dos jogos publicanos recebessem uma grinalda de flores na cabeça. Lembra do louro? Era uma coroa. Deus está falando para você, tem uma coroa proposta para você. Como é que você está vivendo com a tua fé? Ah, pastor, eu estou aí preocupado, eu estou vendo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, eu não sei, eu estou pesquisando na internet o que é dízimo, o que não é dízimo, o que é, o que não é, estou procurando uma igreja que me aceite. Deixa eu dizer para você, Jesus te aceita do jeito que você é, mas Ele não vai deixar você do jeito que você veio do mundo, porque não tem espaço para isso. Mas esse pensamento que eu tenho, deixa eu dizer para você, vai haver metanoia, arrependimento. Nós não queremos que você venda a bênção de primogenitura. E terceira é uma posição de honra. Deixa eu dizer para você, é uma honra servir ao Senhor. É uma honra eu estar nesse púlpito, irmãos. Eu sabe disso, de onde eu saí. É uma honra liderar. É uma honra servir, abrir a casa. É uma honra ofertar, é honra tocar. É honra, se não for, nós estamos com um problema sério, não tem coroa. Os irmãos estão junto comigo ou não? Ser reconhecido, né, na terra como alguém que tem fé. Vai lá, liga para o irmão que ele tem fé. Liga para ele lá, fala para o pastor. Pastorzinho, você nem pastor é na sua empresa, mas chamaram você de pastor. Aquele que ora, aquele que tem uma palavra lá na empresa dele. Os irmãos estão entendendo? Então você passou por aqui, eu estou passando por Portugal. E quando nós passamos por Portugal, algo está acontecendo. Amém? Está de passagem só aqui, Leninha? É só uma passagem. Quantos eu vou trazer? Ah, mas não tem outros vindo. Não importa os outros, eu vou conquistar, eu vou na coroa, eu vou para frente, eu vou chamar o Senhor Jesus e vamos em frente. E o Senhor vai levantar a gente, vai levantar. Eu estou passando por Braga, eu estou passando por Matozinhos, pelo Porto, eu estou passando pelos lugares, eu estou passando, e enquanto eu passar, minha casa está aberta, eu estou diante do Senhor, eu estou servindo ao Senhor. Enquanto eu passar, nós vamos liderar. Os irmãos entendem isso? Sabe, irmãos, a gente percebe, os irmãos, falta. Você às vezes está fora, você está aqui, mas não está aqui. Você está aqui, mas está no telemóvel, está fora, está desconectado daquilo que Deus está falando para você. Está preocupado com a aposentadoria que ainda não veio, pastor? Mas quem eu vou perguntar, preocupado com isso? Estou preocupado em falar com o pessoal lá no Brasil, porque eu tenho que dar um feliz dia das mães lá, porque não tem aqui. Pois você faz isso. Nossas preocupações eu preciso começar a mudar essa prioridade da minha vida. Tem uma família sendo desfeita, destruída, do lado da sua casa, o que você está fazendo? Marido foi embora de casa, vai atrás, vai orar, vai buscar. É que as pessoas, não, pastor, eu não sei mais o que fazer. Sabe sim, vai orar, vai buscar. Isso é coroa, cerca a sua célula, cerca de oração. Pastor, cerca esse encontro de oração. Quantos irmãos desses nós entendemos? Presta atenção, nós temos uma autoridade, e nós temos autorização nessa terra por causa dessa obra. Está pronto aí os elementos para trazermos? Vou finalizar. Queria que a equipe de louvor subisse aqui. Eu queria que você entendesse isso. Nós vamos ter aqui a maior obra que aconteceu nas nossas vidas. Quem aqui foi batizado nas águas? Você vai participar hoje da ceia, por causa desse batismo. Nós temos, como diz hoje, que é muito normal, um lifestyle. Fala lifestyle. Um estilo de vida de fé. Fala para quem está do seu lado, eu tenho um lifestyle da fé. A questão é, pastor, em quem que eu tenho fé? Eu queria que entrasse os elementos. Olha a nossa fé onde está, irmãos, presta atenção. Fala, o Senhor está comigo,
O Senhor não me abandonou. Eu pergunto para você: você ama a vinda do Senhor Jesus? Abre lá em 1 Pedro 2,11. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Olha o que vai dizer o texto: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Se você conquistar algo aqui, só aqui, vai ter uma hora que vai passar. Daqui 100 anos, irmãos, deixa eu dizer para você, talvez esse prédio não exista, ou talvez alguém faça alguma coisa aqui se Jesus não voltar. A sua casa também vai estar um pouquinho, talvez tenha ali um retrato seu, ou uma lembrança num HD de alguma foto sua. Essa é boa. Eu creio que o Senhor está conosco. Ele diz: olha lá, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Quem é peregrino e forasteiro? Eu não estou atrás de dinheiro, não estou a coisas que estão aqui, coisas que são passageiras. Eu estou atrás do Senhor. As outras coisas vão ser alcançadas. Ele está dizendo isso porque tem a ver com essa obra. Jesus não morreu por você, para você viver do seu jeito, mas é para viver a carreira proposta pela fé dele. Olha o que ele diz ainda: a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Tem muita gente desmaiando na alma hoje. Empresas que existiam já não existem mais, famílias que existiam já não existem mais. É guerra contra a alma. Cansados, sufocados, abatidos. E o Senhor está chamando a gente para algo poderoso da parte do Senhor. Quantos creem nisso? Eu queria que você fizesse uma aliança com o Senhor. Você vai fazer uma aliança com o Senhor. Sabe, irmãos, eu me sinto tão honrado de ser pastor dessa igreja. Honrado, me sinto honrado. Tem irmãos tão preciosos aqui, gente de fé, que ama o Senhor mais que tudo. Irmãos que não desistem de orar para essa igreja, não desistiram de orar para essa igreja, falaram: não aceito isso, eu não aceito o que está acontecendo. Irmãos que não desistiram de orar, de buscar. Talvez você tenha chegado, está aqui de paraquedas, mas no momento você tomou uma posição, tem algo para acontecer, Jesus está voltando, e a questão é: o que eu vou fazer com a volta de Jesus? Qual que é a coroa que está proposta? Paulo falou: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Há um bom combate para você e para mim. Trovão? Abre lá para mim Hebreus 11:10. Olha o que diz, nós vamos orar sobre isso. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Nós estamos aguardando uma cidade que tem fundamento. Deixa eu dizer para você, nada nesse mundo, a única coisa fundamentada nesse mundo é a igreja. E ela não é física. Física, ela não é. Ela tem a ver comigo, com você. Se você não vier aqui, não tem a ver, não é mais igreja esse lugar. Ele vai ser um galpão. Esses dias eu estava vendo uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja batista, irmãos, grande, pensa num lugar grande, cabia milhares de pessoas, não tem mais ninguém lá. A fé acabou? Não, é porque tem um fundamento para nós irmos até o final. Deus nos livre de ter esses prédios, museus. Pode chegar ali no Senhor de Matosinhos hoje, ver quantas pessoas tem lá na igreja lá. Vai lá para ver. Tem gente que doou banco, e deu um banco achando que ia para o céu, doou algo e falou que vai ter, para eles achando que tem. Nós não somos desses, nós somos filhos. Nós temos uma carreira que é um bom combate para ser filho. Eu não vou parar de ministrar isso para você, porque nós precisamos ir até o final, e você às vezes está distraído.
Pastor, mas eu não tenho as coisas. Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar tudo. Só combate a carreira proposta. Mas meu marido se distraiu. Continua correndo a carreira que o Senhor vai encontrá-lo. Mas meu filho se distraiu. Continua combatendo o bom combate. Continua combatendo, é um bom combate. Agora, antes de eu colocar ceia, tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para combater esse bom combate diante do Senhor, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Ele hoje e falar: eu quero entregar minha vida para Ele, eu quero colocar tudo que eu tenho, eu quero que Ele me transforme, Ele me cure, Ele me restaure? Tem alguém que quer fazer isso hoje diante do Senhor? Pastor, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha não. Se você quer entregar diante do Senhor a sua vida, faça isso, faça isso, amém? Você que é batizado nas águas, você que entendeu e confessou a Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que você aceitasse, que você recebesse os elementos da ceia, para nós estarmos diante do Senhor, amém?